Glória a Deus. Mais um dia da campanha Os 7 Livramentos do Salmo 91. Agora, eu só não me recordo qual o dia que tá, né? Que quando começou a campanha, a gente tinha viajado para a escola de missões, né? Hoje é a quarta, né? Glória a Deus, né? O quarto livramento, então, do Salmo 91. Glória a Deus. Confesso a vocês que eu estava com saudade da minha igreja. A gente passou esses 21 dias em uma cidade, numa igreja completamente diferente da nossa, né? Então, assim, eu queria que alguns irmãos tivessem a oportunidade um dia de ir lá nessa igreja. Aí a gente ia ver, sentir um pouquinho de saudade do que é ser um crente quadrangular, né? Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, abra sua Bíblia no livro de Salmos. (91). Salmo 91, nós vamos ler o versículo 5. Todos acharam? Amém ou não amém? Glória a Deus. Salmo 91, versículo 5 diz assim: Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia. Mais uma vez, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia. Algumas outras traduções, existem outras palavras mais claras, né? Mas essa tradução, ela por si só, ela já diz o suficiente, né? Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia. Então fecha os teus olhos. Em nome de Jesus, vamos pedir para que o Senhor nessa hora, Ele venha falar aos nossos corações, ministrar nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te damos glória, te damos graça, ó Deus, te damos louvor e te damos honra, ó Deus, nessa noite. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue, ó, se fazendo presente no nosso meio. Pai, que no nome de Jesus, que não sejamos nós, mas o teu Espírito trazendo a tua palavra, a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Desde já, Senhor, tira dos nossos corações tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz nessa noite. Pai, que no nome de Jesus o nosso eu venha diminuir nessa hora e o teu Espírito, ele venha crescer em nome de Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, para falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar aí no seu lugar. Glória a Deus. Quarto dia da campanha Os 7 Livramentos dos Salmos 91. E hoje o quarto livramento que nós vamos entender um pouco melhor e ouvirmos a voz de Deus falando aos nossos corações sobre o quarto livramento. Não temerás o espanto noturno, né? Não tenha medo do que possa acontecer. Quando a gente fala, né? Não temerás espanto noturno. Muitas vezes associamos o medo, o espanto noturno com algo que acontece à noite. E eu fui vendo algumas coisas do que fala exatamente o que é o espanto noturno, e a gente encontrou algo bem interessante, que o espanto noturno, acertei a palavra, o espanto noturno, o que acontece no noturno, que na verdade significa pânico noturno. Algumas vezes, né, que as pessoas têm pânico noturno, e é um tipo de distúrbio do sono que causa gritos e terror no ciclo do sono. Mas trazendo
para nós hoje, como a palavra do Senhor que fala que nós não devemos temer espanto noturno, é no que diz respeito o que acontece, na verdade, quando nós estamos dormindo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Não sei se vocês já ouviram dizer, né, que tem gente que diz que gosta de orar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor, né? Será que a fila é menor? Enquanto muitos estão dormindo, outros estão orando. Mas não necessariamente isso que a Bíblia fala, né? A questão do dormir é confiar em Deus. E aqui nós vamos ver: não temerás medo do terror noturno, do terror de noite, nem da seta que voe de dia, como foi o salmo que nós lemos, né? O salmista, nós vamos entender um pouco a questão do salmista e o medo do escuro, né? No caso aqui, a linguagem poética dos salmos nos conduz a imagens que falam mais do que palavras escritas. Aí aqui algo interessante, olha só o que diz aqui: as horas do dia produzem em nós experiências que amplificam os nossos temores e sensações. O salmista inicia falando dos medos do terror da noite. A noite, como sempre, nos lembra muitas vezes o que? As trevas. O escuro, o terror da noite, muitas vezes nos lembra as trevas, né? Algo desconhecido. Algumas pessoas levam para o lado dos fantasmas, né? Dos espíritos que perseguem e que nos assustam quando crianças e que em nossa fase adulta se transformam em medos muito mais reais do que as fantasias infantis. Aí eu faço uma pergunta: quem aqui já teve medo do escuro quando criança? Gente, nunca tiveram medo do escuro? Eu necessariamente não só quando criança. Assim, como diz assim, né? Vou confessar não sei se é pecado, mas confessar algo, né? Na verdade, eu tinha muito medo do escuro, né? Hoje, não vou dizer que não tenho medo, mas também não deixei de ter. Não sei se está dando para vocês entenderem. Vou explicar um pouco melhor. Lembra na época que eu fui para a escola de missões, lá em Minas Gerais? Eu morria de medo do escuro. Tinha medo, estava escuro, eu nem passava. Quando eu sabia que o lugar era escuro, fazia nem questão de chegar. E é igual aqueles meninos assim, você vai num lugar, antes de tudo já vai com a lanterna e sai ligando todas as luzes por causa do escuro. E aí Deus pega e me leva para uma chácara enorme, que dentro da chácara tinha 3 campos de futebol, 2 quadras, um tanque de batismo, até uma fonte que passava lá. Então o negócio era grande. E detalhe, a gente só usava uma parte da chácara da escola de missões. E o restante tinha luz? Não, era tudo escuro. E na minha turma, eu era a única aluna mulher, os outros eram homens. E o meu quarto, por ser a única mulher, era bem dizer, no final da chácara, na última casa, no último quarto, era o meu. Então, para me chegar no meu quarto, eu tinha que passar por um negóciozinho cheio de árvores, no escuro. Tinha um pontozinho de luz, mas era bem clarinho, não dava nada. E no meu primeiro mês, eu só ia para o meu quarto, quando terminava as aulas, eu só ia para o meu quarto depois que um dos meninos descia comigo para poder não descer sozinha no escuro. Mas aí até que um dia me perguntaram assim: mas por que tu tem medo do escuro? Aí eu disse: não, eu não tenho medo exatamente do escuro, eu tenho medo do que possa sair do escuro. Que aí vai que saia algum bicho, uma cobra no meio de um matagal desse aí e me morda, ou faça alguma coisa comigo, ou entra um doido aí
e queira fazer alguma coisa? Não é medo exatamente do escuro, é o que possa sair do escuro. Hoje não, graças a Deus, no lugar que a gente estava, hoje é 2, né? Mês passado, né? Semana passada, mês passado. E aí, o lugar onde a gente estava, só tinha a igreja. O resto tudo era mato. Tudo era mato. A serra, Arará, sei lá como é o nome do negócio. Eu sei que era subindo a serra, era escuro e ainda mais. Diziam que tinha onça, que deixasse sempre o portão fechado por causa das onças. Aí pronto. Aí me levanta. E o nosso quarto tinha que passar a partir do refeitório, um corredor, para poder chegar no banheiro. Aí a tia Fátima inventava de um chá de noite, que ela disse que era para o pessoal dormir melhor. E tome-lhe chá. E quem bebe chá de noite sabe que dá vontade de passar a noite todinha no banheiro. Num negócio escuro, vai no banheiro, aí como é que vai? Mas glória a Deus que a gente passou desse medo, né? Mas confessando a vocês aqui, né, a igreja, uma questão onde Deus, ele já tem trabalhado e muitas coisas já vem acontecendo, né? Antes eu não passava no escuro, não. Hoje a gente passa cantando, dando glória a Deus, aleluia, pedindo para Deus proteger, né? Mas aqui o salmista fala que não necessariamente há esse medo, como o meu medo que eu acabei de falar, né? Não o meu medo que tinha. Mas aí o que ele fala sobre a questão das trevas, de algo que possa acontecer, né? Aí aqui ele nos fala que o escuro guarda diante de nós as mais diversas formas de ataque. E como eu falei, né? Não é medo exatamente do escuro, mas o que possa sair do escuro, limitados por nossa incapacidade de enxergar. Nossos olhos nos enganam em vultos, formas e barulhos que fazem a nossa imaginação produzir mais do que realmente está acontecendo. A gente vai no escuro, tá no escuro, não tem nada do escuro, mas a gente escuta a voz, parece que vê as coisas andando de um lado para o outro. Não sei você, né? Estou contando experiências minhas, né? Mas aqui ele continua dizendo: e do poder de enxergar no futuro diante daquele horror na nossa frente. Aí vem a questão: o problema não está no escuro, para a gente compreender um pouco melhor, mas em nossa capacidade de enxergar o que não existe e interpretar o que não é real, como se fosse, né? Tudo em nossa imaginação, em nosso pensamento. E isso é o ponto que o salmista quer alcançar nessa noite. Ele quer mostrar que não devemos temer o horror do escuro, se quem nos cuida é a luz. Nós não podemos, não devemos temer o horror ou o terror do escuro, porque Cristo, que é a luz, está em nós. Não necessariamente na escuridão de um ambiente escuro, mas a questão de algo dentro da nossa vida que muitas vezes nós colocamos no escuro e não deixamos a luz de Deus entrar e fazer a diferença. E olha o que ele diz: ele nos encontra no mais profundo abismo e nas mais densas trevas, tudo parece ser luz no meio-dia para ele. Olha só, vamos dar um complemento, vamos ver o que diz aí Salmos 139, versículo 12. Olha só, olha o que diz Salmos 139, versículo 12. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa.
Olha só, olha o que o salmista ele ainda continua falando. Para não termos medo do terror noturno. Né? Como ele fala, que até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Eu coloquei isso na minha cabeça e pensei, para que eu tenho medo do escuro? Ou do que possa acontecer do escuro, ou que possa sair do escuro. Se quem nos guarda, quem nos acompanha, eu sou luz. E aonde existe a luz, as trevas ela não reinam. Então para que temer? Se mesmo em meio às densas trevas da noite, quem nos guia verá tudo e a todos em meio às sombras. Olha só, em meio às sombras, em meio às formas e barulhos que nos escutam. E estes são que nos guarda, né? Os anjos de Deus nos guardam, a luz de Cristo nos guarda. E olha só, confie que Ele está ali. Não precisa ter medo. Certa vez, no mês, ainda na escola de missões, aconteceu as trocas de experiências. E na turma dos alunos tinha uma menina que ela era a mais nova. E aí a gente pensando assim, né, ela vai ficar com medo. Os mais velhos começaram a compartilhar algumas experiências e falando sobre essa questão dos espíritos e tal. E daí a gente pegou e ficou com medo, né? Aí um dos alunos, homem, só tinha um, aí ele pegou e disse assim, eu quero é ver de noite elas levantar para ir no banheiro com medo do escuro. Quem vê que a gente teve medo? Não teve medo não, porque entendemos que o Senhor ele está conosco. E olha só o que continua dizendo. As setas inflamadas do diabo. Mas mesmo no dia, quando enxergamos claramente, tudo existe perigo real. Olha só, não só acontece durante a noite, mas também durante o dia. Então nós temos que estar vigilantes, né? Existem os riscos de ataques repentinos e emboscadas das setas inflamadas do diabo. Não necessariamente só no perigo noturno. As flechas se movem tão rápido que só podemos perceber quando fomos atingidos ou quando somos atingidos. Eles surgem de arcos silenciosos. Não precisa ser só noturno. E arqueiros habilidosos em suas miras para atacar furtivamente. Olha só. E quando menos se espera, somos atacados ou até mesmo derrubados, quando colocamos isso em mente. Diante disso, deveríamos caminhar com medo dos arqueiros que não vemos, né, durante o dia, das emboscadas para nós preparadas. Não, porque o guarda de Israel nos diz neste salmo que não devemos temer. Não sei a escuridão que você tem enfrentado ou o terror noturno que muitas vezes algo que tem colocado em nosso coração ou algo que nos impossibilita de recebermos os livramentos de Deus ao nosso respeito. As coisas acontecem durante o dia, mas muitas vezes quando nós deitamos na cama para dormir, aí vem os dardos inflamados do maligno para tentar nos tirar do foco, tirar da presença e colocar o medo em nossos corações, que nós não vamos conseguir, que a situação não vai passar e nós vamos continuar na mesma. Não, devemos lembrar que o guarda de Israel nos diz que nós não precisamos temer. Olha só, a soberania de Deus, que fala, que podemos enxergar neste salmo, que ele fala da soberania, não é de ausência de tribulações. Olha só, nós vamos ter tribulações, mas nós não vamos continuar nas tribulações. Está dando para entender? A noite virá e os arqueiros escondidos das emboscadas do dia poderão até estar a postos, mas o salmo nos diz que não devemos temer, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Eles podem até se levantar, armar emboscada para tentar nos derrubar, para tentar nos atingir, mas nós não
devemos ter medo, porque em Deus nós já vencemos o maligno. Então confie e encontre a paz de saber que Deus é soberano e não importa o que aconteça, Ele está ali do seu lado. Então que nós devemos buscar a justiça de Deus, andar em seus caminhos, e então nós encontraremos a verdadeira paz que excede todo o entendimento, através da palavra de Deus, da palavra de Cristo, que é a luz. O Senhor nos traz clareza e nós não temos o espanto noturno. Colocamos a luz de Cristo para brilhar e as trevas, elas vão embora. Olha só para a gente finalizar, mais uma vez, confie e encontre a paz de saber que Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é o quê? Deus é o quê? E não importa o que aconteça, o Senhor está do seu lado. Então busque a justiça, ande em seus caminhos, e então você encontrará a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Hoje, se me colocarem no escuro, eu vou fechar os olhos e vou começar a imaginar coisas boas, para que a gente possa passar no escuro e enxergar do outro lado algo que o Senhor, Ele tem preparado e tem reservado. Então, o quarto livramento hoje é: não tenha medo do terror noturno. Se é o inimigo se levantar, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Então, confia no Senhor, entrega todas as suas angústias, as suas dores, os seus medos, e a paz do Senhor, a luz do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas. Nós encontramos a paz que nós procuramos em Cristo Jesus. Então, eu queria que você se colocasse de pé. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo para que o Senhor, Ele venha tirar dos nossos corações todo o medo do terror noturno, ou medo de passar por essas tribulações que nós estamos passando, ou se você não está passando por nada, glorifica ao Senhor em nome de Jesus e entrega a Ele o teu futuro, entrega a Ele os teus planos, os teus sonhos, em nome de Jesus. O pedido é, já está colocado? Já colocaram o quarto pedido? Já está tudo aqui? Então vamos orar em nome de Jesus. Então você estenda as suas mãos, né, para os pedidos que nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Mas também faça a sua oração. Senhor, nós colocamos, ó Deus, em tuas mãos nesse momento os pedidos de oração, ó Deus, da tua igreja, que foi colocado diante do teu altar. Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe do coração e do desejo de cada um. Pai, que no nome de Jesus, o livramento, ó Deus, do terror noturno, ele vem, ó Deus, sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, que nós venhamos colocar a nossa confiança, os nossos medos, os nossos traumas, somente em tuas mãos. Pai, desde já nós te agradecemos pelo livramento que o Senhor tem nos dado e os livramentos que o Senhor ainda irá nos dar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode